Olá, você, tudo bom? Na videoaula de tecnologia de bolos e biscoitos, nós temos como objetivos compreender a função dos ingredientes para a elaboração de bolos e biscoitos e conhecer as principais etapas de fabricação desses produtos. Vamos lá? Inicialmente, eu queria mostrar aqui para você duas formulações simples, né, de um bolo e de um biscoito. Né? O produto que nós estamos falando aqui são produtos que normalmente são fermentados com fermento químico. Apesar, né, desse exemplo aqui que eu coloquei do biscoito, né, não ter nessa formulação fermento químico, mas trata-se de tipo de produtos que são fermentados, né, por fermento químico, diferente de um bolo, diferente de um pão que utiliza o fermento biológico. Bom, observando aqui essas porcentagens desses dois produtos, nós vemos que eles apresentam muitas similaridades, né? Em termos de concentração de farinha de trigo, açúcar, gordura, né? Porque no caso do bolo aqui é o óleo de milho e no caso do biscoito é uma gordura vegetal, mas a gente, né, classifica esses dois ingredientes aqui como gordura. Ovos no bolo também bem semelhante, né? Leite integral que tem aqui no bolo e não tem no biscoito, amido de milho também semelhante, fermento químico, que eu poderia ter posto também um fermento, 1% de sal, essência de coco, né? São ingredientes menores aqui que não vão estar afetando tanto o produto. Mas observando aqui, o que vemos de diferente, qual a diferença maior da formulação desses dois produtos? É o leite. E é claro, mas eu não uso leite em biscoito? Claro que você pode usar. Mas o que eu queria mostrar aqui para você é que, no caso da formulação diferença entre um bolo e um biscoito, é que o biscoito, na verdade, podemos dizer que ele trata-se de um bolo menor e mais seco, ou com menor umidade, né? O modo de elaborar, de fazer os ingredientes, as etapas, elas são muito parecidas, mas o diferencial está na presença de líquidos, que é muito maior em um bolo, ok? Então, era isso aqui que era a diferença que eu estava querendo mostrar para você. Bom, seguindo então, os ingredientes principais para um bolo ou para um biscoito, então, são o quê? Farinha de trigo, açúcar, uma gordura e o fermento químico. E o que faz esse produto conservar aí por mais tempo é o quê? Principalmente no caso do biscoito, o alto teor de açúcar, fazendo com que reduza, então, a sua atividade de água, né? Esse é o princípio básico aí, né, que faz com que esses produtos tenham uma durabilidade maior, né? Claro, principalmente o biscoito, né? No caso do bolo, como vimos ali, por ter uma maior teor de líquido, maior teor de umidade, ele vai tender a ser um produto com uma atividade de água um pouco maior do que o biscoito. O biscoito chega aí a uma atividade de água bem baixa, né? Chega o produto, o biscoito chega a uma umidade, né, de 4%, né? Sua atividade de água aí vai estar muito baixa. Os ingredientes, né, que normalmente são utilizados aí na elaboração de bolos ou de biscoitos, né, vão ser basicamente esses ingredientes aqui que são apresentados para vocês, né? Farinha de trigo, açúcar, gordura, um agente de fermentação química, né, não biológica, apesar de ter algum outro biscoito que você pode usar, no caso do creme cracker, né, fermento biológico, ovos, algum melhorador de massa, né, algum emulsificante, flavorizantes, corantes e dentre outros, né, no caso leite e outros ingredientes que podem ser adicionados, outro tipo de farinha, por exemplo. Vamos ao principal ingrediente aqui, que é a farinha de trigo, né? Ela vai ser o que? Ela vai ser a base da maioria das formulações. A farinha de trigo para a elaboração de bolos e biscoitos, diferente de um pão, ela tem que ser uma farinha de trigo mais fraca, né? Você não quer um produto que desenvolva muito a rede de glúten. Você quer um produto que tenha, né, uma estrutura mais fraca
para que ele possa, né, não ter uma elasticidade muito grande, né? No caso de um bolo, durante no biscoito, você está preocupado mais com a questão da extensibilidade, né, desse produto. Normalmente ele tem um menor tempo de mistura. O fator de expansão é muito importante no caso de biscoito. A sua absorção de água também é outra característica importante para bolos e biscoito. O pH do produto é importante, que não relacionado à questão de conservação, mas relacionado à questão da produção do gás carbônico que vai ser produzido, né, nesse agente aí de crescimento químico, agente de fermentação química. E, é claro, também a extensibilidade do biscoito, que ocorre também sob influência da farinha de trigo e de outros ingredientes que vamos ver aqui mais adiante. O açúcar normalmente empregado é a sacarose, né, ou açúcar invertido. Quais seriam as funções desse ingrediente? O açúcar ele vai conferir sabor ao produto. Ele também vai dar cor, né, através das reações de Maillard de caramelização. Ele também confere textura ao produto, né, em relação à crocância, à dureza. E o açúcar também tem influência na expansão do biscoito. A gordura pode ser, né, gorduras especiais, gordura vegetal hidrogenada, manteiga, margarina, óleos vegetais. As funções, né, desse ingrediente também, função de sabor, de aroma, de cor, brilho, aeração, lubrificação da massa, que vai facilitar a questão, né, no caso de biscoitos, a maquinabilidade, né, não vai estar aderindo, não vai estar grudando, colando nos equipamentos. Textura também, a gordura vai auxiliar na maciez, né, do produto, tanto no bolo quanto no biscoito. E também tem uma função, tem um papel na expansão do produto. Vamos falar aqui agora dos agentes de fermentação. O agente de fermentação, né, que vai fazer, então, no caso, o bolo ou o biscoito crescer, no caso do biscoito, se a gente não quer que ele cresça muito, se preocupa mais isso aí, essa questão de crescimento com o bolo, é o gás carbônico. Mas também temos o efeito de bolhas de ar que vão estar sendo introduzidas, né, esse ar, no processo de mistura desses produtos, e também do vapor d'água que vai desenvolver no forno. E quem produz esse CO2? Quem produz esse CO2 é o bicarbonato de sódio. Esse bicarbonato de sódio ele pode ser utilizado de forma, né, individual, mas normalmente ele é utilizado na forma de fermento químico, onde, né, adicionamos realmente algum sal ácido para estar equilibrando, né, esse pH nessa produção desse gás carbônico que é obtido nessa fermentação química. Então, por isso que a gente de fermentação, normalmente eles vão ter aí um caráter básico e um caráter ácido. Então, nós vamos ter normalmente um agente básico, que normalmente é o bicarbonato de sódio, mas também tem o bicarbonato de amônio, e você vai ter um componente ácido, que nós já vamos ver com uns exemplos. E esses agentes de fermentação, eles também podem atuar de 3 formas na elaboração de um bolo, por exemplo, de um biscoito. Ele pode ser de ação rápida, ele pode ser de ação lenta, ou ele pode ser de dupla ação. Qual a diferença, né, para esses 3 tipos de fermentação química? Um agente de fermentação rápida é aquele agente onde você, ao introduzir, né, esse fermento químico com esse agente de fermentação rápida, o simples, né, misturar os ingredientes, mesmo a temperatura ambiente, né, a umidificação, já vai fazer com que ocorra a liberação de gás carbônico. Por isso que elaboração e preparação de muitos bolos, você prepara a massa, você mistura e você, no final, que você adiciona o fermento. Por quê? Quando você faz essa adição de fermento, já está começando a ter a produção de gás carbônico. Então você tem que levar isso logo ao forno, não pode demorar muito tempo, porque senão esse gás vai ser produzido todo ali e quando for para o forno não vai crescer nada, porque o fermento já reagiu. Um fermento de reação lenta, quando que ele vai começar a produzir gás?
em alta temperatura. Ou seja, ele só vai começar a liberar o gás carbônico dentro do forno já pré-aquecido. E um fermento de dupla ação, ele tem esses dois agentes de fermentação. Ele vai ter tanto um agente de fermentação que vai começar a liberar o gás carbônico à temperatura ambiente, quanto um agente de fermentação que só vai começar a liberar o gás carbônico dentro do forno. Então, preste atenção, existem fermentos químicos que cada um vai estar atuando de uma maneira diferente, dependendo do seu produto, seu objetivo. Vamos pegar aqui o exemplo do bicarbonato de sódio, né? Então, a reação química que vai ocorrer na elaboração de um bolo, de um biscoito, é que o bicarbonato de sódio, em presença de calor, ele vai liberar, então, o gás carbônico, que é o gás que vai fazer com que ocorra a expansão nesse produto, água e carbonato de sódio. O bicarbonato de sódio ele não pode ser adicionado em grande quantidade num alimento, né, na elaboração desses produtos. Por quê? Porque esse carbonato de sódio aqui ele vai se acumular se você adicionar o bicarbonato de sódio sem equilibrar com algum agente aí ácido. Porque o excesso do bicarbonato de sódio vai gerar um sabor residual amargo no biscoito ou num bolo. E isso não é interessante para o produto em termos sensoriais, né? Seria uma reação aí de saponificação, né? Ele vai estar reagindo com gordura do ingrediente do produto e gerando então esse produto aí de sabor residual que não é interessante. Então é preciso equilibrar. Normalmente nós utilizamos então fermento químico, que ele vai ter tanto a presença do bicarbonato de sódio quanto algum agente ácido, algum sal ácido, que vai reagir e vai neutralizar então essa formação de carbonato de sódio, não gerando então esse sabor aí de sabão, esse sabor amargo do produto. Vou mostrar aqui para você agora dois exemplos de alguns fermentos químicos comercializados, né, que são encontrados aí a nível do supermercado mesmo. Esse aqui é um rótulo, né, são os ingredientes que constam no rótulo de um fermento químico conhecido aí no mercado. Do que ele é constituído? Ele é constituído por amido de milho, né, o milho que é a matéria-prima mais barata na obtenção aí do amido. Bicarbonato de sódio, olha ele aqui, que vai estar liberando aí o gás carbônico. Fosfato, monocálcio, que é o quê? Que é também o agente aí de fermentação química lenta, rápida, né? Então esse fosfato monocálcio, ele já vai ser o quê? Ele já vai ser aquele fermento químico que quando você mistura no bolo já vai começar a temperatura ambiente a produzir gás. Ok? E carbonato de cálcio. Bom, para que serve o amido aqui nessa história toda? Bom, o amido ele é só um agente inerte, ele vai estar funcionando como um dispersante para evitar que comece a ocorrer essa reação aqui de bicarbonato e fosfato monocálcio e vai perder, né, o poder de fermentação química do fermento. Então, o amido ele está ali meio que, né, funcionando como uma barreira, né? E o carbonato de cálcio, somente ele não tem função aqui nessa produção de gás. Ele é mais um agente aí secante, né, para manter esse produto com uma umidade baixa. Um outro, né, produto aí no mercado, que nós temos os ingredientes, então é amido de milho também, fermento químico, pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato monocálcio. Percebam aqui agora que esse fermento químico, ele já é um fermento o quê? Já é um fermento de ação dupla. Por que de ação dupla? Porque ele tem o pirofosfato ácido de sódio, que é o quê? Que é um agente de fermentação química lenta, ou seja, ele só vai estar produzindo lá o gás carbônico quando estiver no forno em alta temperatura. E quanto o fosfato monocálcio, ele é um agente de fermentação rápida, ou seja, a temperatura ambiente já vai começar.
Então perceba aqui que eu mostrei um exemplo para vocês de 2 fermentos químicos, cada um com uma característica diferente. Tudo bem? Continuando então com os ingredientes. Os ovos. O ovo pode ser usado na forma integral, clara ou gema. Posso usar ele na forma líquida ou em pó, dependendo, né, do meu porte, da minha empresa. Normalmente grandes empresas vão estar trabalhando com um produto já, né, pasteurizado, um produto em pó, né, e pequenas empresas, pequenas agroindústrias artesanais já vai trabalhar com ovo, né, o ovo in natura, integral mesmo. Ele é importante, né, para bolos e principalmente para bolo, né? A gente trabalha com ovo, elaboração de bolos e alguns tipos de biscoito também. Normalmente biscoito não vai estar levando ovo na formulação. Em relação ao ovo integral, quando você está mais interessado, né, nessa produção, nessa funcionalidade dos ovos. Ovos é um produto, é um ingrediente muito interessante, ele tem muitas funcionalidades, né? Tanto na produção aqui da espuma, quanto na coagulação, né? A clara de ovo, ela tem uma função, um papel muito importante nos bolo esponjoso, né? O bolo espumoso, é o famoso pão de ló, né? Que fala pão de ló, na verdade é um bolo. Então ele tem, essa clara tem esse papel importante aqui. Os ovos ele é bem versátil na elaboração de bolos. As funções, né, dos ovos, então, ele vai estar funcionando como emulsificante, né? Principalmente devido, né, à lecitina, ao fosfolipídio aqui, que está presente na gema. Ele vai ajudar a dar a liga, né, na elaboração dessa massa. Ele funciona também como um agente de crescimento, porque se ele vai estar atuando nessa formação de espuma, ele vai estar aí fazendo essa incorporação de bolhas diárias, essas bolhas diárias que vão fazer com que a massa do bolo cresça e se mantenha. Ele auxilia na textura e na maciez, principalmente devido à presença da gema, né? Que é a parte mais rica em lipídios dessa matéria-prima. A cor também, né? Que está presente aqui na gema. O valor nutricional, né? O ovo é um produto de origem animal, que é alto valor proteico. E também vai estar contribuindo no sabor e no aroma do produto final. Processo de fabricação de biscoitos, né? Normalmente um biscoito ele vai ter na sua produção uma alta quantidade de açúcar e gordura, consequentemente ele vai ter uma baixa umidade e elevada atividade de água, por isso que o biscoito é um produto que tem uma vida de prateleira longa, né? Ele é um produto bem estável. Ele, por conta de ter muito açúcar e gordura, ele tem um alto teor calórico, né? Principalmente os biscoitos recheados. Ele é um alimento estável, então, com uma alta vida de prateleira. E o que se preocupa na conservação, na vida de prateleira de um biscoito, né, o que é prevenir a perda de textura e rancidez, ou seja, como ele leva muita gordura, ele, né, pode sofrer processo de rancificação e, né, ter alteração de sabor e a sua textura também, né, um biscoito vai tender a absorver mais umidade, vai ficar mais mole, então uma embalagem, né, adequada, ideal para evitar essa absorção de umidade do produto. Mas em termos microbiológicos, o biscoito não traz praticamente nenhum tipo de problema. Um fluxograma geral básico aqui do biscoito, né? Nós temos então as etapas. A etapa de mistura, onde você vai estar misturando todos esses ingredientes e normalmente vai estar utilizando aí, né, de uma batedeira, né, para estar fazendo esse processo. Em seguida você tem a formatação dos diferentes tipos de biscoitos. Vai ser um biscoito moldado, um biscoito vai ser um biscoito pingado, um biscoito laminado, um biscoito, né, por corte de fio. Você tem uma infinidade, né, de tipo, de formatos de biscoito que você pode obter. Esse produto vai ser levado ao forno, normalmente é um período curto de assamento, né, de 15, 20 minutos. Em seguida, ele tem uma etapa de pós-forneamento, onde ele vai ser resfriado, e aí tem que ficar atento com algumas características de evitar esse resfriamento ser, de certa forma, controlado, para evitar a quebra, né, o biscoito rachar, que seria um problema muito grande de qualidade do produto. E você também pode estar fazendo adição, no caso for um biscoito recheado, nessa etapa que você vai fazer a adição do recheio, ou você vai estar pulverizando, né, botando algum sal, algum tempero em cima desse produto, né, para estar em seguida levando para embalagem. Então, basicamente, é simples elaborar um biscoito, o seu processo não é tão assim complicado, mas é claro que existe uma série de equipamentos, quanto maior, né, o nível de sofisticação, tanto do formato do biscoito ou
da sua embalagem, você vai ter equipamentos mais sofisticados, equipamentos mais caros para estar elaborando esse tipo de produto. Então você pode ter ele desde do artesanal mais simples até o mais sofisticado. Qualidade do produto final, normalmente o que é avaliado é a umidade do produto, pH. pH aqui está relacionado à questão da fermentação química, se foi efetivo ou não. As dimensões do produto. Imagina que você, quando for assar para elaborar um biscoito, você não quer que esse biscoito cresça demais, porque imagina se você já tem aquela embalagem pré-formada, como você vai conseguir colocar o biscoito dentro da embalagem, cada um dos biscoitos, né? Quando é aquela embalagem, aquela sacolinha maior que você só vai selar, aí não tem tanta influência assim o tamanho do biscoito, se ele aumentar ou não. Mas se você já tem aquela embalagem padronizada, a diferença da dimensão pode ter problema na hora de você fazer, né, a embalagem desse produto. Ele pode não entrar, você pode ter problema de peso líquido, não ficar adequado. Textura também é muito importante, né? Textura de um biscoito, né? A característica principal, a questão da crocância, né? Se for um biscoito mais seco, a questão da maciez, se for um biscoito mais amanteigado. A cor do produto também é importante, a aparência, né? Essencial, e o peso líquido, né? Peso líquido do biscoito, que vai ser o quanto que vai ter na sua embalagem final. E questão de rotulagem também, né? Você vai vender, você fala quanto cada biscoito, quantas calorias ele tem, quanto valor energético, quanto de valor nutricional, enfim. Uma análise, né, que é muito interessante, que é a principal, né, na qualidade do biscoito, é o fator de expansão, né? O fator de expansão é o que? Ele vai estar relacionando o que? O diâmetro do biscoito com a sua altura. Né? Então, o fator de expansão ele é dado o quê? Pelo diâmetro dividido pela altura vezes 10. E esse fator de expansão ele é afetado por alguns ingredientes, como, por exemplo, a farinha de trigo. Se for uma farinha de trigo muito forte, vai estar afetando esse fator de expansão, porque normalmente o que vai acontecer é que o biscoito ele vai tender a ter uma altura maior e um diâmetro menor, né, fazendo então que o fator de expansão diminua. No caso de muita adição de açúcar em excesso ou açúcar em pequena quantidade, o que causa, né, na hora um açúcar ou uma gordura, quando você bota demais num produto, né, no caso de um biscoito, o que vai acontecer se você botar açúcar demais, ele vai tender a espalhar mais, ele vai tender a ter um diâmetro maior, né? Então ele vai ter o que? Ele vai ter um maior fator de expansão, mas por outro lado esse biscoito vai ficar mais duro, né? Em termos de crocância vai afetar. Em relação à adição de gordura, também se você colocar gordura demais, esse biscoito ele também vai tender o que? Ele também vai tender a abrir mais, ele vai tender a ter um fator, né, de expansão maior, mas por outro lado ele vai tender a ficar mais macio, né? Mais macio também do que você quer, com um excesso de gordura. Então é preciso equilibrar muito bem os ingredientes na elaboração, né, dos biscoitos, das formulações geral desse tipo de produto. Processo de fabricação de bolo, né? O que é o bolo? Né? O bolo é uma dispersão complexa de emulsão água, óleo e espuma com bolhas de ar na fase gordurosa. Fazer bolo tem os seus segredos, tem os seus cuidados, né? Porque aparentemente é simples, mas ele tem alguns detalhes que precisa seguir um passo a passo para no final você ter um produto que dê certo, né? Realmente você tem duas categorias básicas, né? Você tem o bolo cremoso e tem o bolo espumoso. Né? O bolo cremoso, normalmente ele vai ter uma alta proporção ou baixa proporção de açúcar e gordura. Realmente tende a ser um bolo mais calórico. Um bolo espumoso já é um bolo onde você tem uma maior quantidade de ovos, né? É um bolo que ele é mais aerado, ele é um bolo que tem que ser um bolo mais leve, ele é um bolo que você nem precisa adicionar fermento químico, que no caso é o pão de ló, né? Então, basicamente, ter esses dois tipos aí, né? Claro, existem N formulações aí para elaboração de bolos, mas podemos classificar entre esses dois tipos. Em termos de fluxograma também geral do bolo, é um fluxograma bem simples. Você vai ter a mistura dos ingredientes. Essa mistura, dependendo do processo, pode ser de um estágio ou de 2 estágios, né? Onde você primeiro pode estar adicionando
açúcar e gordura, incorporando essa farinha de trigo no final. Mas, de maneira geral, você vai misturar esses ingredientes. A formatação, a gente vai colocar em alguma forma, né? E aqui é interessante que se preocupe com o tamanho dessa forma em termos de volume. Você, né, vai colocar uma certa quantidade, normalmente em torno de 2/3 do volume da forma, para que esse bolo não transborde e também tenha a condição de crescer adequadamente. O forneamento, né, normalmente em forno também pré-aquecido, e o resfriamento. Normalmente aqui o segredo, né, do forneamento, na elaboração de um bolo mais a nível, né, artesanal, nível caseiro, é que você percebe que o bolo está começando a assar quando você percebe aquele aroma de bolo assando, né? Que um dos problemas que às vezes acontece é a pessoa vai lá e abre o forno antes da hora, né? E o que acontece é que ainda não formou aquela estrutura e o bolo vai, ele pode tender a solar, né? Pode tender a cair e não vai crescer mais porque o gás já foi embora quando você abriu o forno e baixou a temperatura do forno com essa abertura que você faz. Normalmente, após aí um período aí de uns 20 minutos, ou para garantir, quando você perceber esse aroma de bolo assando, é o momento que provavelmente, né, e é mais do que uns 20 minutos aí, você pode abrir o forno para estar fazendo, né, aquele furinho clássico, né, ou com garfo ou com um palito e ver se ele está molhado, se ele já está sequinho. É uma forma aí, né, mais simples de você estar observando isso, se não tem ainda todos os fatores, né, todas as variáveis de processo controladas. Após esse forneamento, resfria-se o bolo, né, deixar um tempo ainda na forma para depois desenformar e deixar ele resfriar num ambiente que não tenha circulação de vento, né, ou de circulação, perdão, de ar, para que ele não sofra, né, algum, né, alteração ou solar também devido a esse resfriamento muito rápido. Esse resfriamento tem que ser mais lento. Então, basicamente, essa é a formulação, ou perdão, o fluxograma da elaboração de bolo, muito semelhante à do biscoito. Bom, com isso eu espero que você tenha compreendido aí de maneira bem geral, bem introdutória, bem genérica, da função dos ingredientes e das etapas de fabricação de bolos e biscoitos. Forte abraço e até mais.